Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 23 de novembro de 2022, estamos na 34ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus nos diz, permanecendo firmes quereis ganhar a vida. Compreendamos, amados irmãos. Os discípulos, todos nós, precisam ser pessoas corajosas e determinadas, ou não irão conseguir levar adiante a missão que Jesus nos confia. Lembremos, amados, no primeiro domingo da Páscoa, Jesus precisou dar aos discípulos 2 vezes a paz. Vejam, quando ele chegou, disse: a paz esteja com vocês. Depois teve que dizer de novo: a paz esteja com vocês. E só depois, uma terceira vez, Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Compreendamos, amados. Depois da última ceia, quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram com medo. Lembrem, até Pedro pegou uma arma para cortar a orelha do servo do sacerdote. E lembrem, as pessoas medrosas são as mais violentas. Depois da morte, amados irmãos, Judas tirou a vida, tirou a própria vida. E os discípulos ficaram, ou ficaram escondidos ou fugiram de Jerusalém. Seus corações, amados irmãos, estavam cheios de medo e tristeza, raiva e decepção. E assim, amados irmãos e irmãs, sem coragem, sem sermos pessoas corajosas, o que é que vai acontecer conosco? Seremos devorados pelos medos. E sem foco na missão, voltaremos à antiga vida. Lembre, Pedro, que em determinado momento, depois que Jesus morre, ele diz: vou pescar. E os discípulos vão com ele. E vejam, o que é que significa Pedro dizer vou pescar? Pedro quer voltar à antiga vida. Jesus disse que faria dele pescador de homens, mas ele quer voltar a ser pescador de peixe. Mas, naquela noite, eles não pescam nada. E só depois que Jesus reaparece na vida dos discípulos, ele diz: jogar a rede à direita. E eles pegam uma grande quantidade de peixes. Por isso, amados irmãos e irmãs, não devemos prender o coração a nada, nem ao ódio, nem ao rancor, nem à tristeza, nem à mágoa, nem às decepções. Mas precisaremos encher de amor e esperança e paz o coração de todos e cada um de nós. Então, que nós sejamos, amados irmãos, abrigo de todas as coisas boas, que não guardemos jamais no nosso coração algo que não seja bom e, principalmente, que jamais sejamos instrumentos do mal. Então, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia,
compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.